Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Terça-feira, dia do nosso bate-papo sobre o universo infantil. E hoje nós vamos falar sobre como se desenvolve a moral nas crianças. E esse tema surgiu porque eu acho que foi semana passada. A gente está tentando assim assistir aqueles filmes antigos assim da nossa época com a Manu, com a minha filha, que tem 5 anos. E a gente estava assistindo Esqueceram de Mim, o primeiro Esqueceram de Mim. E eu vou achar um trechinho que eu até gravei de uma parte que os ladrões estão entrando na casa, né? E eles se machucam e tal, né? E ela fala assim, mas não tem problema, eles são vilões, né? Vou ver se eu acho um trechinho pra pôr pra vocês. Kevin! Olha só. O que fez na cara dele? Mas deixa, mãe. Ele é vilão. Ele é vilão. Então esse é o trecho que eu gravei enquanto a gente estava assistindo. E aí eu pensei assim, gente, que interessante, né? Que tema interessante da gente falar. Como se desenvolve as regras nas crianças, né? O que é certo ou errado, como que ela aprende isso, né? Então é disso que a gente vai falar hoje. Bom, para começar a gente precisa saber o que é moral, né? Moral é um conjunto de regras, de costumes e formas de pensar de uma sociedade, de uma determinada cultura, né? É o que a gente deve ou não fazer em sociedade. Bom, e um ator falando de filme, ator, né? Não, e um autor que estudou sobre isso, sobre o desenvolvimento da moral, eu até coloquei no videozinho do filme, por isso que eu falei ator, foi o Piaget, né? E ele vai falar que a criança aprende isso desde que ela nasce, a partir das relações que ela estabelece com o meio. Então, a partir das relações com os pais, com a família, com a escola, com a comunidade que essa criança está inserida, né? Então, a partir dessas relações que ele vai aprender o que é a moral, né? Que seriam os valores, os princípios, as regras para se viver em sociedade. Então, é no dia a dia, na convivência diária, principalmente com o adulto, que a criança vai formar essas noções de moral, né? De regras, de normas, tá? E isso leva tempo, tá? Porque é aos poucos que ela vai internalizando quais são essas regras para se viver em sociedade. Para vocês terem uma ideia de como isso é um processo, até os 5 anos as crianças vão obedecer, né? Vão seguir as regras pelo hábito, não porque ela tem consciência do que é certo ou errado. E aí a gente pode ter uma outra fase que o Piaget fala, que é até uns 9, 10 anos, onde a criança segue as regras ao pé da letra, né? Independente da interpretação. Então, nessa fase, é como se a criança desse o mesmo valor para quem rouba para comer e quem rouba um celular para vender, né? Independente do porquê é roubo e para ele, né, não seguiu a regra. E depois a gente vai ter, então, a consolidação desse juízo moral, né? Essa internalização das normas e das regras, em que ele vai entender que tem a questão das regras que são acordadas mutuamente, né? Que pode-se ter interpretações, né? Então, ele consolida daí essa questão do juízo moral. Bom, então, para finalizar, é a partir do convívio com a família, com os amigos, com a escola, em sociedade, que a criança vai internalizando o que é certo e o que é errado, né? E vendo também a necessidade de se existir as regras, né? Regras boas e justas para todo mundo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado vocês a entender um pouquinho sobre isso. Um beijo, tchau! Só para dar um update, como que fala, do que a gente falou, a gente explicou para Manu, né, que, olha, ali é um filme, né, então toda aquela
aquelas armadilhas que o Kevin fazia pros ladrões faz parte do filme. Mas olha, não é legal machucar as pessoas, né? A gente pode ali, já que eles são ladrões, chamar a polícia, né? Daí a polícia prende eles, né? Então, foi mais ou menos isso, assim, que a gente explicou pra ela.